imunidade parlamentar. Isso aí existe ainda. É você que está dizendo. A Polícia Federal está em cima do povo lá. Existe. Mas eu, assim como você, eu não falo fake news, não falo mentiras, então eu não tenho nada a temer. Nada a temer. Mas esse é o problema. Porque quando você fala a verdade, você leva na toba. Veja, por exemplo, na eleição passada. Tinha que pagar multa se falasse que o Lula era ladrão e amigo do Maduro. E todo mundo sabia que o Lula é amigo do Maduro. E só. Isso aí. Você vê outro exemplo. O Lula falou que era contra o aborto e proibiram a gente falar isso. Tava aí, a portaria foi revogada por pressão popular, mas estava aí uma portaria para liberar o aborto até 9 meses no Brasil também. Mas então, você sabe, todo mundo aí eu vou sabe. te contar uma coisa. Não é bem o Lula, né? A gente não sabe. Não é bem o Lula, né? O Lula tá passeando, deixou os aloprados, né? Eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. Conte-me. Porque eu posso ter parado de advogar. Hoje eu só tenho um caso, que é o caso do Clezão. Se não fosse esse, eu já tinha pego a minha OAB, tá? E jogado dentro de uma camisinha usada. E jogado no Rio Tietê. Não jogaria no Rio Tietê porque diriam que eu estaria crime ambiental. Claro. Jogaria nem na privada. Não sei o que eu faria, mas deixaria lá, dentro da camisinha gozada, para ninguém pôr a mão. Queimaria. Né? Pavinato queimaria. Não vai nada. Né? Mais ainda. E aí, mas eu nunca parei de estudar direito. Eu estudo muito direito. Sim. O ponto é, o que as pessoas não sabem. Que ontem eu falava o seguinte, o pessoal da ONG da Criança Trans Existe, né, foi lá, mandar um ofício para o Salazar, que é o Alexandre de Moraes, né? O Salazar, ele é o alter ego. O sonho dele é ser o Salazar. Ele quer implantar um salazarismo no Brasil. Já está implantando um Salazar. Ele é um Salazar brasileiro. Para quem estuda história de Portugal, sabe o que Salazar fez. É a mesma coisa. É pegar, é ligar ponto. É ligar ponto. E foram lá pedir para ele, olha, faz aí uma norma proibindo os candidatos de direita de falar de criança e adolescente trans. Porque tem um estigma, que é isso, que é aquilo, papapá. Bom, primeiro, é errado. Por quê? O Alexandre de Moraes, né, tecnicamente, juridicamente, ele é só o ministro do TSE, hoje presidente do TSE. Ele não pode emitir uma norma. Resolução que é colocar como vai funcionar uma norma que o Legislativo fez, ele podia ter feito, mas já passou o prazo. Então, tá errado, porque você já tá à procura. O povo já tá, a militância já tá indo dele, vendo o ditador ali. Ó, faz uma norma. Ou seja, pratica a tirania. Vamos violentar o Estado Democrático de Direito. Porque para defender os meus, vamos violentar esse Estado Democrático de Direito. Depois a gente fica falando, democracia tá tudo certo. Né? Mas vamos violentar aí o Estado. Isso é golpe de Estado e isso é atentado contra as instituições do Estado Democrático de Direito. Está rendendo 17 anos de cadeia. Mas como é militância, usa vermelho, tem o habeas corpus. Mas daí eu parei para pensar, tá errada a militância? Tá errada. Mas é um favor que ela faz se o Alexandre de Moraes concordar, sabe por quê? Por quê? Porque esse pessoal da direita, nem lá em Brasília, para com esse lesco-lesco e vai brigar com o homem, pô. Vai lá, o senador da direita, peitar o STF. Vai lá barrar essa reforma tributária que a maioria assinou sem ler. Porque aí tem que mostrar serviço. Aí quando você não mostra serviço, porque você está dentro do esquema, como é que eu vou manter meu eleitor? Eu vou falar da criança trans. Pronto. É aquele negócio de que você precisa do problema para continuar dando a solução. Exatamente. Mas você não acha que essa questão do STF está muito mais na mão do Rodrigo Pacheco, do presidente do Senado, do que dos senadores? Porque nós temos alguns senadores ali. É uma minoria ainda, mas nós temos. São 7 senadores. Aí então faz obstrução. Não vai fazer nada, a gente obstrui tudo. Não vota para o Congresso. Acabou. Tem 32 que votaram no Marinho. Para obstruir tudo, não fala nada o Senado. Ah, não vai fazer? Então, sabe essas coisas? Então é até um favor que faz. Você tira essas cortinas, porque no fim do dia é tudo cortina de fumaça. Não vai mudar nada, não vai mudar porra nenhuma. Aí eu falava disso, por quê? Porque nós estávamos falando do negócio do aborto.
No Código Penal brasileiro, existe a excludente da ilicitude de aborto quando a mulher ela fica grávida em decorrência de estupro, quando a gestação coloca em risco a vida da gestante. Do bebê anencefalo, não é isso? E essa hipótese que é colocada pelo STF, que não está na lei, mas o STF... Porque é o seguinte... É inimputável nesses casos, mas segue sendo crime, mas a mãe é inimputável, não é excludente. Não, é excludente, ele exclui o ilícito. Como a vida, a atividade cerebral, o término da atividade cerebral, ela é o marco legal para dizer a pessoa está morta, uma pessoa que não tem cérebro nunca vai estar viva. Certo. Então faz sentido. Faz sentido. Tá? Até uma tortura se deixar uma mulher 9 meses carregando um bebê que é um natimorto, né? Já sabido, claro. Exato. Então, assim, faz ok. Mas a legislação penal, ela fala, é excludente de ilicitude nesses casos. O aborto, o encefálico, o STF e o risco de vida da gestante. Mas a lei para por aí. Então, o legislador brasileiro, o deputado federal, o senador da República, é que nunca parou para perceber que nessas hipóteses o aborto pode ser até o 9º mês. Então não adianta ter resolução. A resolução do Pazuello diminuía para tanto. É ilegal, o Pazuello não pode definir a época. Quem pode criar obrigação é o legislador. A Anísia aí ela acabou com a resolução do Pazuello. Mas tanto faz, a resolução do Pazuello não tem valor de lei. E um absurdo, Lula, a Ministério da Saúde... Tá, por que o Congresso Conservador, maior fake news de 2022, por que não reforma o Congresso Conservador não, tem uma parte lá. Por que não reforma o artigo de lei e coloca lá qual é o prazo máximo para o aborto permitido no caso de estupro, por exemplo? Fala assim, exclui-se o crime de aborto no caso do feto fruto de estupro. Até tantos meses da gestação. Isso é o legislador que tem que fazer. Mas todo mundo acha melhor ficar apontando para o outro. É por isso que eu falo, o legislador brasileiro, lá em Brasília, é uma coisa tão complexa que tem muita gente com boa vontade e não sabe fazer. E se tem boa vontade e não sabe fazer, só de estar lá já revela uma má vontade, que teria que reconhecer que não sabe fazer. Ou aprender a fazer, né? Aprender a fazer, ou contratar um dos 25 assessores que saiba fazer. Mas a gente vê hoje. Se contrata aqui. Contrata gente para fazer recorte. Gente para fazer meme. Então é isso aí, vamos viver de memes. Mas isso vem da falta de educação do povo mesmo, que acaba elegendo essas pessoas, no final das contas, sempre, né? Tem gente que tá lá... E é por isso que é importante saber de direito. Exatamente, o cara tem que saber o básico para ele poder entender. É o que você falou aqui, você me fez uma pergunta do que faz o deputado e tudo mais, e a tua pergunta é a pergunta de, acho que 95% da população. O cara não sabe como funciona, não sabe, vai votar para senador, vai votar para deputado, ou agora é vereador, mas é municipal, não sei o quê. As pessoas não têm o mínimo discernimento, não acompanham, é pão e circo só. Aí ganha lá o Tiririca, que tá lá do meu partido, mas tá lá há 50 anos lá, não faz porra nenhuma e só atrapalha, inclusive.